Boa noite, gente, tudo bem? Então, hoje a gente tem uma live muito interessante, bem atual, falando sobre as lesões e as recuperações no esporte. Nós teremos hoje a presença do Dr. Marco Sauberman, aqui como nosso convidado, ele que é um médico extremamente renovado, em todos os sentidos, ele se renova, se estuda o tempo todo, e ele é renomado também dentro da área. Então, vamos que vamos, né? Vamos esperar só ele entrar aí. Acabou de entrar. Vou chamar já o nosso convidado aí. Está entrando aí. Boa noite, doutor Marco Sauberman. Fala, meu amigo Diego, tudo bem? Prazer em vê-lo agora ao vivo. Pô, só te procuro para te levar problema, né, pô? Não é nenhum problema, cara. Na verdade, você faz consultoria comigo e eu aprendo com você também, então tá tudo bem. Vai tudo mesmo balaio, tá tudo legal. Tamo junto. Hoje a gente vai conversar sobre as lesões e recuperações no esporte, né? Coisas que a gente faz parte do nosso dia a dia, né? Quando a gente fala no esporte, é uma coisa realmente muito mais abrangente, como a gente estava conversando antes de fazer a live e tudo mais. Mas, assim, a gente vai tentar focar em alguns esportes, mas preferencialmente no futebol, que é onde a gente trabalha mais, né? A gente trabalha bem mais com o futebol convencional. Então, para começar, se apresenta aí, doutor. Bom, meu nome é Marco Sauberman, na verdade, Marco Vinícius Sauberman, mas as pessoas me conhecem muito como Sauberman. Eu venho de uma longa experiência com atividades esportivas. Sou ex-atleta de voleibol e de handebol, e aí fazendo faculdade de medicina a gente acaba tendo mais uma tendência à ortopedia, porque a gente acabou durante a vida esportiva frequentando muito o ortopedista com algumas lesões e acabar tendo uma queda maior para a ortopedia e depois pelas lesões do esporte. Dentro desse tempo todo eu já participei de inúmeras competições nacionais e internacionais em diversos esportes, né? Desde o futebol, poucas vezes, mas muitas vezes o voleibol, muitas vezes a atividades olímpicas e paralímpicas, mas sou ortopedista de formação da Universidade Federal Fluminense, com residência em ortopedia e trabalhando em hospitais públicos e clínica privada, mas sempre ligado ao esporte. E além disso, né, nós trabalhamos juntos, nós nos conhecemos, inclusive, num evento, no maior evento de esportes do mundo, né, que É foi verdade, uma grande experiência. na Olimpíada, e assim, nós tivemos a infelicidade, né, de estarmos juntos que foi considerado um dos maiores acidentes, né, por atletas na Olimpíada, né, que foi com o francês Samir Aid, da França, né, no warm-up, e aí a gente teve aquela confusão, e graças ao nosso treinamento, e graças à nossa estrutura, né, que estava ali naquele momento do atendimento, que o atleta não teve complicações maiores, né? E aí, como você vê, de repente, uma situação dessa, não dei esse exemplo, mas como você vê uma situação dessa de um atleta ter uma lesão tão grave e você, como médico, operar esse atleta e tudo mais, e como que ele vai se recuperar? Como é que você faz com que esse atleta tenha credibilidade nele mesmo para voltar a atuar? Primeiro, esse atleta em especial já tinha tido uma mesma lesão na outra perna, num outro evento também olímpico, pré-olímpico. E a gente tem que entender que o atleta de alto rendimento ele é um atleta diferenciado. Primeiro, ele convive com um nível de solicitação muito grande e convive com muitas lesões. Então, ele sabe riscos e sabe benefícios que a prática de alto nível acaba levando para esse atleta. Esse menino em questão, da seleção francesa, a gente lembra bem, conversando
depois do acidente, de que ele tinha vindo de uma série e que, para fazer uma pontuação que o levasse a um pódio, ele precisava variar um movimento que ele não tinha treinado muito. E aí, evidentemente, né, como aquilo é alto rendimento, como aquilo é técnica e repetição, 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 ele acabou falhando e tendo aquela fratura exposta, que foi. Mas foi um atleta com uma recuperação muito rápida. Hoje a gente tem a possibilidade de operar esses pacientes, essas fraturas, se você coloca uma haste, né, dentro do osso do paciente, que chama haste intramedular, você devolve o atleta, em 72 horas ele está andando com par de muletas, fazendo carga parcial. Se ele tiver sem dor, se ele tiver bem uma semana, ele pode fazer carga total. Tanto é que esse menino acabou saindo do hospital e continuou acompanhando com a gente lá na arena esportiva as competições da Olimpíada, com par de muletas. Né? Então a gente hoje, quer dizer, a medicina esportiva, a traumatologia. Falhou agora no finalzinho, não deu para te ouvir. Tá sem som. Tá sem som para mim. Marcos, você está sem som. Está sem som, Marcos. Mas só o Marco que está sem som ou vocês também não estão me escutando? Não, está sem som ainda. Você consegue me escutar? Deixa eu fazer o seguinte, Marco, está me escutando? Marco, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte, Marco, eu vou te tirar e eu vou te colocar de novo. Então, gente, coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? A internet já ajuda muito, né, a gente, então vamos lá que eu vou botar o Salberman de novo aqui, que as coisas acontecem. Vamos lá. Ele estava falando sobre o atleta Samir Aid, que teve a lesão na Olimpíada, que eu e o Marco atendemos, e as coisas acontecem. Voltou. Tá me escutando? Agora sim. Tá. Eu diria secretário de Saúde, ou secretário de Cultura, né? Eu te ouvo. O secretário de Cultura foi perguntado para ele, você me ouve? Ele respondeu, ovo. Eu ouvo. Vamos lá. Você estava falando do atleta, né? Que ele, em 72 horas ele volta e tudo mais. E aí eu ia comentar que esse atleta, na verdade, além dele fazer isso daí, 9 meses depois, exatamente 9 meses depois, ele já estava competindo em alto rendimento e aí fez o 4º lugar no Campeonato Mundial. Ou seja, ele realmente só perdeu a Olimpíada. E uma cena curiosa que as pessoas sempre perguntam, não sei se para você eu acredito que perguntem também, é aquele negócio. Ele, quando caiu e viu a perna dele fraturada, né, viu aquela perna mole, né, ele chegou e botou a mão na cabeça como quem dissesse assim, ai meu Deus, perdi a Olimpíada. É isso. E realmente, ele não sentiu dor na hora. Na hora ele não sentiu dor.
E é exatamente isso que você está falando. O atleta de alto rendimento, ele é tão solicitado, ele faz tantas coisas relacionadas a movimentos, a troca de movimentos e tudo. O corpo dele é tão solicitado que a adrenalina nele, no pré-competição, é tão alta que realmente ele não está ali fazendo, ele não sente aquela dor. As pessoas não acreditam, mas é verdade. Ele não sente a dor no momento, mas ele vai sentir a dor em algum momento, claro, né? Verdade, a gente tem vários exemplos, né? A gente tem atletas de maratona que chegam com o dedo do pé, né? Estão cheios de ferida, estão com sangramento, calosidade, e o atleta, durante a liberação, existe uma liberação importante de endorfina, né? E aí o atleta entra num estágio de consumo e ele vai equilibrando as funções aeróbicas do corpo com anaeróbicas, vai fazendo anabolismo, catabolismo, e ele realmente não sente dor. As pessoas não, realmente, o que você falou, as pessoas têm dificuldade de entender que uma pessoa com o osso quebrado da perna, deformidade daquela, ele olhou simplesmente para a perna e pensou: caramba, foram 4 anos de treinamento. Era o que passava na cabeça dele. O técnico estava assustado, outros atletas assustados, mas ele só conseguia pensar que ele perdeu 4 anos de treinamento para a Olimpíada. E aí a gente imediatamente estabilizou o garoto e ele teve uma excelente recuperação. Mas é verdade, o atleta de rendimento é uma pessoa diferenciada, realmente. Certeza, com certeza. Gente, se vocês quiserem, podem perguntar aí, tá? Que tanto eu como o Dr. Marco Sauberman vai estar aqui disposto a tirar a dúvida de vocês. É essa. Eu estava falando, Diego, mas eu acho que eu fiquei sem som, que foi um prazer muito grande ter conhecido você, que é um cara tão habilidoso e tão técnico dentro da área esportiva durante a Olimpíada. Então, isso facilitou a minha vida como, né, médico no comando daquela arena esportiva de ginástica olímpica, com a Simone Biles, que é o maior nome da ginástica atual, com os nossos brasileiros medalhistas. E ter você do meu lado, ombro a ombro, foi uma ajuda assim, muito marcante. E aí a gente fortaleceu essa amizade nos últimos 4 anos. Foi muito legal. Muito obrigado. Eu que agradeço. Assim, você passou por um momento muito difícil também durante as Olimpíadas. Foi complicado. Foi bem complicado. Você teve que se ausentar. Foi uma necessidade sua, né? Necessidade pessoal, que você teve que se ausentar. E aí a gente teve que ficar sem médico, entre aspas, por um motivo realmente de força maior. E, graças a Deus, eu aprendi muito contigo, aprendo muito contigo, e isso daí é uma coisa, realmente uma via de mão dupla. As pessoas falam: é difícil de falar com o Dr. Sauberman, é difícil marcar as coisas com ele. E, graças a Deus, eu sempre tive essa porta aberta contigo, sempre tive esse canal. Você sabe que eu não vou ligar para você para falar: oi, Marco, tudo bem? Vou te mandar um cara que está com uma unha encravada. Se eu fizer isso daí, eu sei para onde eu vou ser mandado, né? E muito provavelmente para o limbo, né? Ó, minha mãe perguntando aí, ó, qual a lesão mais séria que você já viu durante o esporte? Pô, isso daí é pergunta top. Essa lesão, eu acho que essa lesão que a gente fez uma referência, ela se tornou muito importante porque ela aconteceu numa Olimpíada com transmissão para o mundo inteiro. Então, o mundo inteiro acompanhou aquilo. Mas, infelizmente, dentro da prática desportiva, eu já convivi com acidentes fatais, com a morte do atleta. Independente de fazer uma lesão que a gente pudesse abordar, a gente, quando chegou no atleta, o atleta tinha tido, já estava em condições de não ressuscitação. Dentro do que a gente viu, especialmente pelo aquele momento que a gente viveu, e depois a gente ficou se divertindo da mídia internacional, a gente aparecendo lá, todo daquele, né? A gente se divertiu com isso o mundo inteiro, porque foi um evento de proporções mundiais. Então, a Olimpíada é um espelho para todos os esportes do mundo inteiro. São milhões de pessoas assistindo. Mas a gente tem situações que são absolutamente complicadas. Porém, eu acho que o mais importante que a gente conseguiu naquele momento e veio fazendo há um tempão é trabalhar em grupo, trabalhar em conjunto. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que a equipe multidisciplinar que a gente pegou ali também foi uma equipe multidisciplinar muito boa, né?
A gente tinha ali o Paulo Seles, né, que é o médico da Seleção Brasileira de basquete. Tínhamos a Jordana, que estava ali na foto com a gente. Tínhamos o Gustavo. Tínhamos o Antoine, né, que é o médico do Hospital de Miami. Então a gente tinha muita gente boa ali, né, Muito. que estava atuando. A Camila, né, a minha namorada que está presente aí também, ela estava ali. E assim, uma curiosidade que as pessoas não sabem é que eu tinha ido para o almoço, né? E eu voltei do almoço, que eu estava com rádio, eu voltei do almoço e para todo mundo entender, o Marco estava no posto médico dos atletas, foi falado no rádio que o atleta tinha sofrido um acidente grave, né? E aí eu estava voltando do almoço e estava passando exatamente pela maca. E aí eu não estava escalado para estar naquele momento ali. Eu peguei a maca, eu já olhei para o Marco, ele foi para um lado, eu fui pelo outro, levando a maca. A gente não precisou se falar. A gente se falou, foi ali um livro que a gente se falou pelo olho, né? Um olhou para o outro e a gente foi fazer o atendimento. Foi um negócio realmente que não dá, as pessoas não vão conseguir entender como foi o atendimento. E graças a Deus, foi tudo certo. Foi muito. Alguém perguntou aqui A também? pergunta da Tereza Cristina, qual esporte que mais ocorre lesão, se é o esqui? Tereza, eu acho Não. que não é o esqui. A sensação de que o esqui é muito lesivo, ele é para quem não está habituado à prática, né? Na verdade. Mas os esportes de maior lesão, na verdade, são os esportes de contato, para mim. Porque você tem a lesão de você mesmo, durante o ato da atividade, e a lesão de terceiros, a intervenção de terceiros, onde tem o imprevisto. Então, a gente tem choque, contusão, trauma, então são lesões importantes. Logicamente, não vou botar aqui na mesma medida os esportes de velocidade, como automobilismo, ciclismo de estrada, que são esportes onde a inércia está né, sendo desafiada e o movimento, desaceleração, é uma coisa muito grande de queda em velocidade. Então, são coisas difíceis de comparar. Qual é o que tem mais lesões? Assim, pelo scout que existe, né? Pela quantidade, é o ciclismo realmente, e é o ciclismo de velocidade, não é o ciclismo de estrada, não. É o ciclismo de velódromo mesmo. De velocidade. É. Ele, inclusive, é o esporte que mais mata. Pois é, mas a gente esteve junto naquela pista lá e não dá para entender como é que aquilo funciona, né? A física fica, mas a gente não consegue entender como é que uma bicicleta consegue ficar equilibrada estando a 90 graus de inclinação com o solo. É absolutamente física. É força centrífuga, os físicos entendem isso e a gente só fica sofrendo e com medo. A gente teve um acidente grave na Olimpíada. A gente teve um acidente grave dentro da arena olímpica com o ciclismo. Né? E teve também um acidente grave, inclusive com morte, né, do iraniano, que eu não me recordo o nome agora, que foi na Paralimpíada, né? Ele teve, inclusive eu também estava nesse dia, né? Eu acho que eu estava em todos os acidentes problemáticos das Olimpíadas. É um sinal? Hã? É que isso é um sinal? Acho que foi um sinal. Mas Olha só. né? Eu acho que para quem é preparado, para quem está preparado, é o que a gente diz em qualquer situação. Por exemplo, você pode ter um acidente de rua hoje na cidade do Rio de Janeiro. Dependendo do dia em que você se machucou e no plantão que você chegar no hospital, você tem mais chance ou menos chance. Depende da equipe que está lhe esperando. Então, quanto mais preparado é a pessoa no local do acidente, melhor para todo mundo, especialmente para o acidentado. Então, ter você lá certamente ajudou mais do que, eventualmente, uma pessoa menos preparada para isso. Inclusive, você falou de acidente de rua, também já te liguei algumas vezes. Isso. Quando estava atendendo, estava passando, atendi no meio da rua, liguei. Quando você estava no hospital público, eu falei, Marco, olha só, quem está de plantão hoje porque estou mandando um acidentado assim, 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 por causa disso, 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 e o cara, até agora, pelo menos no nosso currículo, não tem nenhuma morte. Não. Eu tenho uma lembrança, você falou de acidente de rua, eu tenho uma lembrança de um acidente também em praia, né, no Towin, aqui no Rio de Janeiro, um surfista antigo chamado Rotaldo Cavalcante, muito amigo meu, tem um defeito grave, um flamenguista do cão, mas cada um tem um defeito.
e ele fez um acidente com um towing e o bombeiro que o socorreu me ligou de dentro da praia, que é um colega médico que trabalhava comigo no hospital. E aí ele foi removido direto para o hospital e também foi feita uma haste intramedular da mesma maneira como foi feita no francês, e o Rosaldo voltou a surfar durante muitos anos e hoje é um grande produtor dentro da área de surf, é um cara empreendedor nisso. Mas é isso aí, quer dizer, você ter a pessoa certa no lugar certo. Era o bombeiro que fez a lesão, que por acaso me conhecia e que agilizou todo o processo para que o paciente chegasse e tivesse o atendimento melhor possível para ele. Então, eu estava acompanhando as suas outras lives e todos os assuntos em que você se manifestou, ou os seus convidados, que foram todos excelentes, eu acho que a gente tem que sempre lembrar o seguinte: quem trabalha dentro do esporte, a gente tem uma visão diferenciada das coisas. E por isso é importante que o especialista esteja no local da atividade física, porque o gesto desportivo, e você consegue identificar o mecanismo da lesão. E quando você entende o mecanismo da lesão, você consegue absolutamente fazer o diagnóstico com muito mais precisão, né? E trabalhar. Assim, só para deixar uma coisa clara, eu sou enfermeiro, né? Eu sou enfermeiro do esporte, tenho, após a medicina do esporte, atividade física, tenho enfermagem do trabalho que mexe com toda a parte de ergonomia. Eu não posso produzir, eu não posso fazer diagnóstico, mas eu posso sugerir diagnóstico. Então, quando eu passo um paciente, por exemplo, para o Marco, o que acontece? Eu já ligo para ele falando: olha, Marco, é isso, 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 por causa disso, disso, disso. Acredito que seja tal situação, mas eu nunca vou poder produzir um diagnóstico ou traçar um diagnóstico. Isso daí é exclusividade médica, para as pessoas entenderem que eu não faço diagnóstico, tá? Eu posso sugerir apenas. Mas é o que o Marco está falando. Pela minha experiência, pela minha nomenclatura de estar ali, de sempre estar atuando, nunca deixar de atuar, sempre estou me atualizando e tudo mais, eu posso, claro, bater e falar direto para ele uma situação mais satisfatória. Fica mais fácil para ele entender, de repente, uma situação em que ele não presenciou. Eu acho importante porque é fundamental essa união. Porque, mesmo fora da área esportiva, felizmente as coisas evoluíram e nos maiores serviços de trauma que você tem no mundo, ou os serviços não médicos desportistas, há uma boa anamnese feita, e aí sim pelo enfermeiro no primeiro atendimento, você, quando recebe o paciente, você já tem um checklist de algumas coisas que ajudam demais o direcionamento que você tem para fazer o seu diagnóstico. Até porque o Diego está falando, quer dizer, dificilmente você tem um médico o tempo inteiro numa atividade. O médico, às vezes, está dentro do departamento médico, o médico, às vezes, está fazendo um procedimento médico. E aí, se você tiver uma pessoa habilitada, que conheça aquela prática desportiva e que te consiga transmitir, não precisa nem falar com você pessoalmente, como a gente conversava por rádio. Aconteceu isso, fazendo isso, e a sugestão da lesão é essa. Então, uma anamnese bem feita, uma história bem relatada, é mais de metade do caminho andado para um bom diagnóstico. E aí o tratamento é feito. E aí a gente tem feito um trabalho em conjunto, porque você está fazendo a parte de reabilitação junto com a Camila. Então a gente conseguiu receber de você uma mensagem de uma suposta lesão, examinar, eventualmente fazer exames complementares, né, que a gente usa, às vezes, um ultrassom, uma radiografia, uma tomografia, uma ressonância magnética, para poder fechar um diagnóstico, e eu consigo devolver para você para fazer essa reabilitação. Isso é fundamental, isso é um círculo muito bem traçado, em que todo mundo que está envolvido conhece o que está fazendo. Então não tem aquela história de eu acho isso ou não acho isso. Quer dizer, a gente conversa, a gente troca a experiência, e só tem essa maneira. Hoje em dia não dá. Absolutamente ninguém é detentor de todo o conhecimento, ninguém consegue ser onipresente para estar em todos os momentos, em todos os lugares. Então é fundamental que se tenha equipe. E equipe, ou você confia, ou você não está na equipe. Senão não tem jeito. Exato. Não tem como. Só uma coisa aqui dos comentários. Primeiro que esse cara que está falando aí, grande Diego, boa noite, ele é o maior campeão de futsal, tá, do Brasil e da Itália. Graças a ele, eu sou vice-campeão mundial pela Itália. Ele era o técnico e ele me deixou na equipe como comissão técnica. Mário Pinduca hoje é
atleta também do Atlético Paranaense e o maior é o capitão dos capitães da seleção de Legal. futsal. Esse é um É, reconhecimento legal. É o pô, reconhecimento de quem estava sem lá e reconhece quem está do outro lado, né? Porque, na verdade, nós somos coadjuvantes, né? Quem faz o espetáculo é o atleta, né? A gente está aqui do lado para dar o suporte para o melhor desempenho. Mas quem entra em campo, quem realiza, né? Quem consegue produzir a emoção é o atleta. Então, é muito legal quando a gente tem essa retribuição do nosso trabalho feito pelo próprio, né? Pelo artista. pela estrela da Ele é companhia. o artista da companhia é o atleta, não tenha dúvida. A gente dá o suporte para que ele possa chegar lá da melhor maneira possível. Outra coisa, senhor Frederico Negreiros, já ouviu falar nessa pessoa? Fred, Não, senhor Frederico Negreiros. Ele falou aqui, ele deu um depoimento dizendo que são duas pessoas maravilhosas, eu e você, porque eu dei oportunidade para ele de dividir o campo com ele, e você de ser chefe dele e dividir cirurgias com ele durante a residência dele. ele E fugiu ele, de mim, rapaz. orgulho, Fora do Rio de Janeiro. Ele fugiu de mim. Grande garoto. Tem futuro. É um cara que tem boa disponibilidade para trabalho e tem boa vontade para aprender. É uma coisa importante no dia de hoje. ó, o Pinduca falando aí com a gente, ó. Obrigado, você é diferenciado. Quanto mais pessoas capacitadas, melhor para nós. É o que a gente falou, né? Lógico. É isso. Quem sabe Ó, ele já. Rio. Hã? Quem sabe ele ainda volta para o Rio. É verdade, é verdade. Se Deus quiser, ele volta para o Rio aqui, ele vem jogar ou no meu time ou no seu, né? Os projetos são grandes, né? A gente vai precisar de gente capacitada. É verdade, é verdade. Ó, estão perguntando aqui, a Lauriane perguntou se já aconteceu de algum atleta desistir da carreira por acreditar que não seria mais capaz de fazer a rotina pós uma lesão séria. Sim, sim, sim. Especialmente quando a lesão acontece muito cedo na vida do atleta, né? Até porque a gente sabe que nas categorias de base e nos atletas não profissionais, e aí hoje eu incluo os atletas que não são só do futebol, porque existem as bolsas todas, né? E as parcerias com as Forças Armadas, em que você tem um salário, você tem uma posição, e o atleta consegue sobreviver da sua atividade física, o que não existia alguns anos atrás. Quanto mais cedo acontece a lesão, maior é a dificuldade desse atleta acreditar que ele pode continuar. Porque são muitas as intercorrências e são muitos os obstáculos, né? Então, acontece sim. Cabe a nós, na verdade, entender a dificuldade que o atleta está tendo do ponto de vista médico, profissional, e lembrar do lado psicológico do atleta, né? A gente tem no Brasil uma grande quantidade de pessoas que vê no esporte uma possibilidade de mudança social. E essas pessoas apostam tudo nisso. O maior exemplo que eu vejo hoje, eu vejo futebol, porque eu tenho filho que joga futebol hoje, é um garoto que é do Botafogo, do Sub-15, e a gente frequenta o futebol, desde o futsal até o campo, desde os 7, 8 anos. E a quantidade de pessoas que a gente já se deparou, que largaram as suas vidas pelo Brasil inteiro para apostar no futuro de um filho num clube de futebol, para que ele possa mudar o seu status social e dar à família uma condição de vida que nunca teve, é muito grande. Só que a peneira é muito pequena, a peneira é estreita. E, às vezes, no meio do caminho, uma lesão faz com que um sonho de uma família inteira desabe. E, eventualmente, essa pessoa acaba voltando para a sua cidade e ficando numa condição menor. Mas existe sim. Agora, é importante que a gente hoje também conta com a psicologia do esporte, né? Tem que lembrar, como a gente conversou, isso é uma equipe. E é fundamental a psicologia do esporte, não só para o doente, para o paciente e o atleta que está se recuperando de uma lesão, como para o atleta que não consegue obter um bom resultado. Mesmo, a gente sabe disso. A gente está com um menino agora que a gente já examinou mais de uma vez, que não tem uma lesão, que não tem nada que o impeça de jogar, mas ele não consegue produzir. Ele tem a sensação de dor. E a gente não reproduz essa sensação no exame físico, a gente não tem exame radiológico,
Então, quer dizer, a cabeça do atleta entende que ele tem uma lesão. Se ele não tiver suporte psicológico e apoio médico, ele realmente não vai conseguir produzir em alto nível. Então, é muito importante a gente trabalhar nessa equipe multidisciplinar. Temos aí a psicóloga que trabalha com a gente, está online aí, a Camila Carlos. Ela é psicóloga do esporte, ela sempre... já fiz até uma live com ela também. Muito importante. Cara, hoje a psicologia do esporte ela está muito atrelada a tudo. Ela vai fazer uma ligação muito importante do atleta com a comissão de saúde, né? E aí, em cima disso aí também, eu vou te fazer uma outra pergunta que fizeram aqui. Qual olhar, o seu olhar como médico, diretor de equipe, chefe de equipe, qual é a função do enfermeiro especialista do esporte na equipe multidisciplinar para você? Olha só, eu acho que você é o meu imediato, o enfermeiro é o meu imediato. Ele realmente é o meu imediato. Eu acho que a única coisa que você não faz, e que talvez faça em alguns momentos por uma questão de postura profissional, é dar o diagnóstico. Mas em relação à abordagem, em relação ao início do tratamento, da terapêutica, você está extremamente habilitado para isso. Como eu tinha falado, para o médico, na maioria dos clubes acontece isso, quer dizer, o médico não está ali em todos os treinamentos. Quando a gente trabalha no clube profissional, você tem supervisão médica durante as atividades e você alterna alguns treinos com o resto da comissão técnica. Eu acho que o enfermeiro ele tem o mesmo nível, né, superior, é um curso extremamente importante. Você é um cara pós-graduado, você é um cara que tem uma especialização, então você está totalmente habilitado a chegar no local e tomar as suas condutas. E, em caso de dúvida, você tem um respaldo médico dentro da equipe. Você não precisa ficar esperando a chegada do médico para agir. Até porque, em alguns momentos, isso não pode acontecer de maneira nenhuma. O primeiro a chegar se torna o líder daquela equipe, que é fundamental. A gente treinou isso muito, a gente sabe disso, né? De que se você não tiver uma liderança, numa situação de maior risco, numa situação de maior perigo ou pânico, ocorre a vontade de todo mundo se manifestar e ajudar. E aí o prejuízo é grande, né? Então, numa equipe que está em conjunto, você sempre sabe qual é a liderança. E o enfermeiro do esporte é uma liderança. Não tem a menor dúvida. Tá? Quero aproveitar e mandar um beijo para a Raquelzinha. Raquel Petra entrou aí também para a gente. Né? Ela que foi na ginástica olímpica lá no nosso sul. Verdade. Agora, só continuando também o que você está falando, quando se fala da liderança, né, você falou que o primeiro que chega para o atendimento é que acaba sendo líder, né? E aí, muitas vezes me questionaram por que eu estava na cabeça do atleta e por que os outros estavam 2 e 2 segurando a padiola. Exatamente por isso que o Marco está falando. O cara que normalmente está na cabeça, ele tá, se repararem nas fotos, eu estou normalmente segurando com uma mão e com o outro eu estou no rádio, porque eu estou passando todas as informações para a equipe da ambulância que já estava preparada. Então, eu prestei todo o atendimento, o atleta já estava seguro, e a partir do momento que o atleta está seguro na maca, eu posso fazer a minha função. E aí eu estou direcionando toda a equipe. E aí, independente de ser médico, enfermeiro, fisioterapeuta, educador físico, não importa. A equipe tem que ter realmente uma liderança. Tá? Só para as pessoas entenderem o que é isso daí. Fala. Você sabe que durante a fase de preparação da Olimpíada, nós fizemos inúmeros treinamentos com rodízio de líder. Porque é o que está conversando, quer dizer, quem é que está no momento habilitado para dar o melhor atendimento? Não precisa ser específico. O médico não vai estar lá 100% das vezes, o enfermeiro não vai estar lá 100% das vezes, então o treinamento é para todo mundo. Só que por uma questão de organização, quem assume a cabeceira, lógico, por uma questão de posicionamento, é o líder daquela equipe. E a gente treinou isso várias vezes com rodízio, sabe? E não é absolutamente demérito para ninguém, muito menos para o médico do esporte, carregar uma maca. Absolutamente. Isso é uma equipe. Isso é uma equipe. Eu acho que o segredo, acho que esse foi o grande legado daqueles treinamentos que a gente fez. Foi isso. Foi treinar a equipe. E a importância de estar presente no local da atividade física. Isso é fundamental. Num congresso me perguntaram, no Congresso de Medicina do Esporte,
que eu palestrei semana passada, me perguntaram se o enfermeiro é o auxiliar do médico. A minha resposta foi o seguinte: não. O enfermeiro ele tem a função dele e o médico tem a função dele. Os dois vão caminhar juntos. Não tem o enfermeiro auxiliar do médico ou o médico auxiliar do enfermeiro. Cada um vai ter sua função diferente e os dois vão estar focados no bem-estar e a integridade física do paciente ou do atleta. Sim, É simples. sim. É, Você imagina a minha situação, né? Eu sou médico, faço a traumatologia do esporte, ou seja, eu opero as lesões causadas pelo ato esportivo. Você acha que eu tenho capacidade de discutir um traçado eletrocardiográfico com um enfermeiro que está mais habilitado com a parte clínica? Não, não tenho. Eu costumo brincar com todo mundo que quando o eletrocardiograma está assim, o cara está vivo. Quando ele está assim, ele está morto. E é isso aí. Cada um na sua. Para isso, tá quem comigo. acabava com o atleta era eu, né, pô? É inviável que você tenha um domínio de todas as situações e que te permita ser absolutamente a única palavra. Isso é uma coisa muito antiga. Isso é uma coisa que, se as pessoas ainda não perceberam que isso é uma equipe multidisciplinar, e aí não é só dentro da prática esportiva, é no dia a dia do hospital. Né? Até porque que ninguém, né, nos entenda aqui, mas quem manda no hospital é a enfermagem. Quem está no hospital 24 horas por dia é a enfermagem. Né? São os enfermeiros que rodam nas suas rotinas, nos seus plantões, de 12 por 36, ou 12 por 48, ou 12 por 72, seja lá qual for a rotina. O doutor é aquele cara que vem, pratica o ato médico e vai. Vai para outro lugar, vai fazer a cirurgia, vai ver um ambulatório. Mas quem está no dia a dia, quem tem o domínio dos acontecimentos é a enfermagem. Então, sabe, esse é um conceito muito antigo. Esse conceito de que eu sou o DR, você é o ENF, e cada um. Não, esquece disso, amigo. Quem pensa assim não vai a lugar nenhum. Não vai a Tá lugar nenhum. errado. Vai tomar uma banda logo na próxima curva. Sabe? Porque não existe isso. A gente viveu essa situação, todo mundo trabalhando quase 20 horas por dia, e todo mundo precisa comer, todo mundo precisa descansar, todo mundo tem suas necessidades. A gente conseguiu trabalhar todo mundo em equipe, todo mundo ligado e se conectando. Quantas vezes você me substituiu para eu ir a uma outra arena ver uma atividade física que eu queria ver? Quantas vezes você saiu e eu fiquei? Poxa, isso aí não existe isso, cara. Isso é tudo de bom. A gente fez uma equipe muito boa. Estamos fazendo ainda, né? Continuamos trabalhando junto, né? Projetos, grandes projetos. Deixa o Covid dar um sossego que a gente vai atacar todo mundo. Outra coisa que perguntou aqui, o Marcelo Cardoso é nosso atleta, né? Nós estamos fazendo a assessoria dele toda para ele pediu para ele é um atleta paralímpico, né? De paranatação e ele pediu para nós pegarmos a assessoria dele, que ele tem o sonho de ser atleta paralímpico. Está faltando 0,6 segundos para ele chegar ao índice olímpico e aí ele pediu para nós fazermos assessoria. Então, ele fez uma pergunta que eu sei qual é a resposta, mas se você já teve experiência com paradesporto. Eu tive um prazer muito grande na minha vida o dia que eu atendi o Clodoaldo no meu consultório. Eu tive o prazer de dizer para ele, antes de ser meu paciente, que eu era um fã, não sei se o número um, mas um fã muito querido dele por tudo que ele representou dentro da natação paralímpica do Brasil. A gente já trabalhou com isso, eu já trabalhei com outros institutos, né? Com o Renascer, com os outros institutos de apoio, fazendo acompanhamento com o maior prazer. Eu aprendo todos os dias com essas pessoas. São pessoas que são mega diferenciadas. Né? Quando eu paro para reclamar de alguma coisa, quando eu olho alguém reclamando de alguma coisa pequena, eu sempre lembro de qualquer uma dessas pessoas que vencem as adversidades no dia a dia. Tá? Eu que trabalho no público, já tive a oportunidade de ter pacientes graves que precisavam, eventualmente, de fazer uma amputação de uma lesão gravíssima e que estavam extremamente resistentes a isso. E eu ligo e convido pacientes meus, para atletas, e vão ao hospital com o maior prazer conversar com essas pessoas que aquilo não é o fim. Aquilo pode se tornar o início. É um recomeço. Tá? Cara, é uma experiência. A alegria dessas pessoas é contagiante. É impressionante como são diferenciadas essas pessoas.
Tá? Então, eu vou ter um prazer enorme de trabalhar com o nosso atleta. É um ganho. Não, tá chegando o momento de eu mandar ele para você já já. O que Uma obra, acontece? uma Ele obra. tinha uma posição de 45 graus de quadril e nós conseguimos, fazendo as adaptações e fazendo com que esse atleta ele fizesse um treinamento de core, um treinamento de peitoral maior, peitoral menor, trapézio, deltoide. Fizemos com que esse atleta diminuísse de 45 para 30 graus a rotação de quadril dele. Ele já tem um encurtamento natural dele, ele tem mielomeningocele, e aí hoje ele não andava antes, ele andava só com auxílio. Hoje em dia esse atleta já consegue, ele só andava de cadeira, na verdade, e esse atleta hoje ele consegue andar bem menos de cadeira, tem muito mais força e tonicidade com relação ao tronco, ao controle de tronco dele. E esse atleta hoje ele consegue andar muito mais de andador do que de cadeira, coisa que o andador dele estava pegando poeira lá. E aí isso em 4 meses, né? Então o nosso projeto está dando certo, né? Vamos só esperar esse atleta voltar realmente a nadar na piscina, que eu creio, né, dentro da minha humilde experiência, eu creio que esse atleta vai conseguir atingir o índice facilmente. 0,6 acredito que seja pulverizado por ele. E a gente vai ajudar de todas as maneiras. É importante o que você falou. É importante o que você falou. Tem que lembrar que um atleta que tem algum grau de deficiência, seja ele qual for, tem um desequilíbrio muscular muito importante. E às vezes ele começou a vida dele esportiva porque começou, né? Sem uma orientação. E aí Exato. você pega e você faz esse trabalho, que é um trabalho que em 4 meses você consegue diminuir uma angulação e melhorar todo o equilíbrio do corpo. Então você melhora a performance, você melhora todo o desenvolvimento, né, da fisiologia desse paciente, desse atleta, você melhora o gesto esportivo dele. Então é um trabalho extremamente gratificante. É extremamente gratificante. A gente tem um evento muito legal para esses atletas. Nós estamos trabalhando nesse momento só com 2 atletas, né, em conjunto, que é o Marcelo Cardoso, está com 27 anos, e com a Aninha, Lisboa, que tem 15 aninhos, que também tem mielo, mas a deficiência dela é menor do que a dele, mas ela também cara, dá gosto de ver. Eu vou te chamar um dia do dia de treinamento para você ver. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, o grande problema é conseguir te pegar segunda-feira, 8 horas da noite, livre, né? 8 horas da noite é complicado, porque eu entro de plantão de noite, mas a gente sempre dá um jeitinho para alguma coisa. Eu sei disso. João Jesus é um atleta também, que está fazendo aniversário hoje, 16 aninhos. Parabéns, João. Mandar um abraço. Vamos lá. Talvez um dos melhores residentes que passaram pelo Hospital Lourenço Jorge nos últimos anos. Quem? Bem, Leandro Jacomazzi. Botou aqui o melhor chefe de todos, porque já teve uma relação muito boa de chefia e residente. Né? Um grande médico também. Muito bem formado e muito bom dentro do que ele faz. Ô, Diego, é engraçado que você está falando essas coisas de para-atleta. E aí, algum tempo atrás, eu me lembro de ter recebido alguns desses para-atletas desse projeto Renascer para poder fazer um exame físico. E me recordo de um que era um menino que era o melhor velocista de 200 metros na categoria dele e foi me pedir lá para fazer um laudo. Quando ele chegou para mim, eu examinei todo, vi tudo, e ele tinha um encurtamento na perna de 2,5 centímetros. Eu olhei para ele e falei assim, rapaz, mas isso é tão fácil de consertar, a gente faz uma cirurgia, eu alongo você rapidinho. Falei, doutor, pelo amor de Deus, doutor, se o senhor me alongar, eu não vou mais ser meu 200 metros. Foi embora, doutor, eu só queria um laudo. Quer dizer, eu olhei para ele e aí propus, não é isso que eu quero, pelo amor de Deus, me deixa com os meus 2,5 a menos que eu estou satisfeito. Fazem piada, cara, todos eles brincam entre eles, todos eles têm apelido. Cara, eu recomendo para as pessoas que têm a oportunidade, ou que poderão ter a oportunidade, que trabalhem com essas pessoas, que conheçam o esporte paralímpico, que conheçam as pessoas que praticam. Cara, é uma coisa muito gratificante. É um negócio muito legal.
todo dia é uma história muito legal de superação. É realmente uma Eu, gratificante. É isso que isso é tudo de bom. atualmente eu sou enfermeiro da Seleção Brasileira de Futebol de Cadeira de Rodas, né? Do Power Soccer. Eu trabalho junto com um grande amigo seu, o Cláudio Pessoa, né? Lá Claudinho, como médico ortopedista lá. E assim, cada vez que eu sou convocado, realmente uma experiência diferente, uma situação diferente. Apesar de eu já conhecer todos os atletas, o João está aí, o João ele é do Power Soccer, ele é o atleta que fez o primeiro gol do Blue Angels, que é o clube dele. O Blue Angels é um time que não tem as cadeiras adequadas, eles jogam com cadeira, a Strike Force, né, que é a cadeira, custa US$ 10.000, então não é todo clube que pode, não é todo atleta que pode comprar. Eles vêm com toda a dificuldade do mundo, ele jogou e fez um gol. Fez o primeiro gol da história do Blue Angels, foi o João. E eu estava, agora há pouco, eu fiz uma surpresa para ele, ligando várias pessoas. A gente fez uma chamada de vídeo grande e tal, para dar parabéns para ele. E o médico chegou e falou para ele categoricamente: você não passará dos 12 anos de idade. Hoje ele está fazendo 16. não dá. Esse tipo de comentário hoje em dia não dá de jeito nenhum. Eu tive uma experiência com basquete paralímpico também. Na época, quem estava trabalhando no Instituto Renascer, o Flávio Cassilati, que é um ex-atleta, né, de handball, e é da seleção brasileira de handball, de beach handball, né, de handball de praia e tudo. E a gente foi trabalhar junto no evento. Eu levei meus filhos, cara. Foi uma experiência espetacular. Os meninos ficaram enlouquecidos com a habilidade daquelas pessoas que estavam sentadas. E aí, todos eles com uma vontade, né, uma força. E aí é engraçado que a gente inicialmente fica assustado quando eles batem cadeira, que eles querem, caem no chão. Você vai ajudar, eles ficam revoltados, porque a cadeira já tem um mecanismo que ele mesmo levanta sozinho, né? E ele quer aquilo mesmo, ele quer o confrontamento, ele quer a vitória, ele tem uma dedicação. Cara, você imagina, as crianças ficam enlouquecidas com aquilo, né? A experiência de ver aquilo. É muito legal, cara. É uma experiência muito legal. Né? É, a Lúcia está falando ali que ela também tem o defeito de ser flamenguista, né? Ela está Fazer falando ali. A gente tem que respeitar, nesse momento, tem que respeitar a Flamengada. Não dá para pisar, não, que tem que respeitar. E agora contratando o imediato do Do o, Silvio. o, Dom- o, Eu ouvi dizer que o o, Fluminense ia fazer o primeiro, o tal do Guardiola. O pô, Fluminense Guardiola. mas olha só, ela fez um comentário bem interessante ali, dizendo que as grandes empresas poderiam doar essas cadeiras. Sim, poderiam, Lúcia. O grande problema é as empresas quererem doar sem querer uma contrapartida. Eu não vou generalizar, mas tem empresa que chega e diz assim: olha só, eu vou doar as 4 cadeiras de campo, que são 4 atletas que jogam futebol de cadeira de rodas, vou doar as 4 cadeiras, são US$ 40.000. Mas olha só, eu vou doar US$ 40.000 para. Vou doar US$ 200.000 para vocês, mas eu vou querer tirar de vocês 150. Ou seja, na verdade, eu não dou nada. Então, é meio complicado esse trâmite. Vou falar de novo, isso aí eu não estou generalizando, tá? São algumas empresas. E aí as outras empresas acabam pagando com isso. Então, é meio complicado essa questão da empresa dar alguma coisa para os clubes. Principalmente no desporto, que não tem a visibilidade que tem outros esportes, tá? Eu entendo que, na verdade, falta uma coisa mais profissional, né? Capitaneada pelo próprio Ministério de Educação e de Esportes, porque não há problema nenhum em uma empresa doar e ter o abatimento das suas condições de imposto de renda, como doador, como patrocinador. Mas essas coisas têm que ser feitas de uma maneira bem clara e contratual. É um patrocínio, na verdade. Né? Ninguém está dizendo que eu quero que você invista no meu esporte e não tenha benefícios. Mas as coisas têm que ser feitas muito às claras. Né? A gente vive uma situação no país, a gente vende uma situação no país muito complicada. E o esporte, logicamente, sofre. Né? Os estímulos, os incentivos ao Comitê Olímpico Brasileiro caíram muito. Né? Com todas essas histórias. A Petrobras é um grande incentivador, depois da Lava Jato, dos escândalos Petrobras e escândalos de empreiteiras.
logicamente, que as grandes empresas ficaram mais, né, complicadas. O próprio Banco do Brasil diminuiu também o incentivo às atividades. Mas eu acho que você tem que fazer um estímulo, e aí passa, logicamente, pelo Ministério, passa por lei, passa por regulamentação, para que as empresas tenham benefícios fiscais, sim, mas que sejam transparentes, absolutamente transparentes. E aí cabe a cada federação, com a sua qualificação e seu trabalho também transparente, capitanear mais ou menos, né, patrocínios. Eu acho que centralizar no Comitê Olímpico como é hoje, talvez seja uma coisa complicada, porque o comitê tem os seus esportes prediletos, né? Os comitês sempre têm. Né? A avaliação feita pelo Comitê Olímpico é assim, quem pode me trazer medalha, quem pode me dar resultado. Então, eu invisto mais nesses esportes e não invisto em outros. E aí a gente acaba não tendo essa modificação dos esportes privilegiados. Acabam sendo sempre os mesmos, né? É o que a gente vê no dia a dia. É por isso que acontece de, numa Olimpíada, ser a primeira medalha de ouro olímpica brasileira ser o cara da vara, né? Ninguém lembra que o nome do cara é Thiago. Né? Ah, quem ganhou? Foi o cara da vara. Ele ganhou por... Esse cara daí ganhou muito mais por ele do que qualquer outra coisa, porque ele não foi incentivado, ele não tinha nada, não tinha patrocínio, não tinha nada. Ele simplesmente chegou, entrou e conseguiu fazer o melhor de todos. Que, vamos combinar, qualquer coisa, nós presenciamos isso, qualquer coisa que entre equipe dos Estados Unidos falando em esportes olímpicos, os caras não estão à frente, não, eles estão muito à frente. Eles estão muito, muito. É porque o investimento passa a fazer desse atleta um profissional, né? Exato. Ele não tem um investimento de milhões de dólares nele, mas ele tem por trás dele uma estrutura que permite a ele se dedicar para aquilo. O Michael Phelps não aparece do nada. Tudo bem, existe a diferenciação do ser humano. Ele é um ser humano diferenciado. Né? Fisicamente, ele é enorme, ele tem uma amplitude de movimento que favorece muito, como era o Gustavo aqui, né? Gustavo Borges. Mas olha a infra por trás disso. Esse cara foi pensado lá atrás, colocado num centro de treinamento específico, conseguiu ter o estudo, conseguiu ter o apoio nutricional, que é fundamental, o apoio psicológico. O dele nem tanto, né? Que ele já teve uns problemas aí com umas coisas meio ilícitas, hoje não tão ilícitas, né? Grande, garoto, mas relaxou. Muito estresse acaba levando a algum tipo de válvula de escape. E aí cada um tem uma. Mas todos eles têm um suporte, né? Se você entrar, é brincadeira você entrar num centro de treinamento que, na verdade, não é um nos Estados Unidos, né? É um por região. Os Estados Unidos divide aquilo por regiões e vai desenvolvendo seus centros. E aí você tem captação dos pequenos atletas que estão se destacando que começam a sair dos seus centros locais para os centros específicos. E do centro específico, o centro nacional. Então, é fábrica de atletas, né? Aí você consegue produzir 5 ginastas medalhistas, 6 atletas 10 de atletismo, quer dizer, é diferente. E o mais interessante que eu acho é que se a gente for avaliar o número de medalhas que os nossos atletas olímpicos trazem e os nossos atletas paralímpicos trazem... Tem que começar a rever o conceito, né? Pois é. O Brasil é uma potência paralímpica, né? Não, você está falando do Michael Phelps. Nós temos o Michael Phelps, né? O Daniel Dias. Daniel Dias é o Michael Phelps. Danielzinho. Né? É um fenômeno também. Ó, a Letícia está falando aqui, é verdade. Tudo começa na educação com investimento, com incentivo ao estudo, visto as universidades dos Estados Unidos, né? Você vê, isso aí é normal. Marco, olha só, está começando, tá faltando 5 minutinhos mais ou menos para acabar a live. Vou perguntar a você se a gente pode continuar, né? Por mim, sim. Beleza, que aí quando começar a apitar aqui, a gente já emenda outra. Foi muito legal, muito rápido. Deixa eu te fazer uma pergunta que me fizeram aqui no WhatsApp. Fala. Já teve alguma lesão em que você presenciou, né? Você à beira do campo, à beira da quadra e tal. Já teve alguma lesão que você teve dificuldade para lidar? Ou seja, você teve alguma dificuldade ali para conseguir entender o que fazer naquela lesão?
Cara, eu vou te dizer que há muitos anos atrás, no Campeonato Pan-Americano de Karatê, no Caio Martins, eu teve um atleta dos Estados Unidos que fez uma lesão ocular, e foi muito difícil a avaliação, tá? Porque você tem, na verdade, 2 minutos para decidir se o atleta pode permanecer ou não pode permanecer no tatame para continuar a lutar. E, visivelmente, ele tinha uma lesão importante, com perda da visão, do campo visual, e ele insistia, tanto ele quanto o técnico insistiam de que ele poderia continuar lutando. Então, eu vou te dizer, gente, eu consegui identificar não a gravidade total da lesão, porque não tinha um oftalmoscópio para fazer um exame mais apurado, mas visivelmente ele tinha uma perda de campo visual importante. E o que gerou, na verdade, não foi uma dificuldade com o atleta, foi a necessidade de afastar e a dificuldade e o técnico, o próprio atleta, aceitasse isso. E aí o que foi feito? Ele lutou, a gente fez um tampão no olho e ele lutou com um olho só. Porque ele estava disputando uma medalha e continuou lutando com um olho só. E depois foi fazer o atendimento dele. Então, quer dizer, na verdade, essas lesões, a gente tem muito pouco tempo para interferir, né? Em todas as atividades esportivas, a gente tem muito pouco tempo para tomar uma atitude, né? E, às vezes, você tem que lembrar que a atitude implica em tirar um atleta da disputa por um título que ele está se preparando há 4 anos. Então, não adianta, né? A gente tem que avaliar isso muito criteriosamente, entender a situação do atleta. Então, de uma forma geral, a gente tem uma tendência a, mesmo tendo uma lesão que seja eminentemente importante, mas que não coloque a vida dele em risco naquele momento, não, a gente deixar o atleta prosseguir, porque a gente sabe o que aquilo significa para o atleta. A decisão é muito rápida, né? E é muito ruim quando a gente não consegue manter o atleta na atividade. Mas o que acontece é isso. Tirar ou não tirar da atividade. Esse eu acho que é o ponto mais crítico que a gente tem para avaliação, porque é uma avaliação que tem que ser muito criteriosa, muito rápida, e que implica, eventualmente, no término de 4. Estão perguntando aqui, a minha mãe perguntou se em algumas situações o médico pede a Deus que o ajude. Acho que em todas, né? Na verdade, a gente pede... Eu peço até minha mãe. De vez em quando eu peço, pô, mãe, podia estar aqui agora para me dar uma ajuda, né? Porque, cara, é isso aí. A gente tem muita rodagem, na verdade, né? Eu acho que eu não vou ter pela frente nenhuma situação em que eu fique totalmente desamparado. Mas, logicamente, existem situações de maior complexidade, que são as catástrofes, né? Entende-se por catástrofe quando você tem um número maior de pacientes ou atletas para atender do que equipe para ser atendido. Isso é considerado uma catástrofe. Então, aí você tem que ter outros conceitos de avaliação. Mas a gente sempre pede ajuda de alguém, seja de Deus, seja da mãe, seja do cara do lado, puxa alguém do lado, olha para um lado, olha para o outro. É sempre muito importante, no momento de maior tensão, ter mais uma cabeça pensante. E é aquele negócio que a gente falou lá no início, né? Se a gente tem uma equipe multidisciplinar e todo mundo é coeso, né? Todo mundo está ali junto, trabalhando, focado, fica muito mais fácil o médico trabalhar, o enfermeiro trabalhar, e tudo, né? Aí, sua mãe falando aí. A sua mãe pergunta, minha mãe baba. É isso aí. E de chamar é isso aí. Né? Isso aí. A mãe está feliz com a cria. É isso aí. A mãe baba, mas é isso aí. Que bom que eu tenho mãe, cara. Bom, muito bom ser filho. É verdade, verdade. Deixa eu só te passar aqui, antes de eu terminar. Você já tem aí um presente que a gente deu para você, né? Da Medsport. Tem esse aqui, ó. Eu tenho a camiseta nominal, ó. Marco Sauber Medsport. E agora você vai ter uma outra coisa. Máscarazinha é Medsport. Tá? Tá faltando 20... meu rosto que a camiseta no meu corpinho. A camiseta tá um pouquinho justa no corpinho depois dessa pandemia, mas a máscara vai ficar mais legalzinha. Tá faltando 10 segundos, eu vou terminar e vou voltar aqui. Tá bom. Falou. Valeu, gente. Obrigado aí. Voltem aí. A gente vai e volta.